presença. Não adianta, meu Pai, fazer, não adianta querer ser, não adianta querer estar se não tiver na posição, se não tiver ligado com a presença. Ó Deus, eu te peço, nos envolve nesta noite com a tua nuvem de glória, Senhor. Vem com a tua nuvem de glória. Eita glória, aleluia. Opera mesmo, Senhor. Desliga dessa terra por um momento, igreja. Adora o Senhor. Larga de ser crente ruim, miserável. Não ora, não busca de Deus. Ainda fala que o pastor é chato. Ora, ora, ora que melhora. Ora que Ele te dá graça para suportar. Busca, está gemendo, está doendo, não estou suportando. Clama a mim, responder-te-ei. Clama a mim, glorifica a mim, e eu te mostrarei a minha glória, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ai, tu pensa que eu não vejo, tu pensa que eu não observo os levantes de afronta. Eu vejo, eu visito a tua casa, eu visito o cômodo, aquele demônio está lá, eu repreendo ele em nome de Jesus. Envia anjo lá, Senhor, repreende toda ação do inimigo, do adversário. Dá vitória aos teus filhos, dá vitória à tua igreja. Ó Deus, eu quero sempre estar na posição de profeta, sacerdote, para profetizar, sacerdote, para disciplinar e direcionar o caminho, porque a tua palavra, ela é apta para ensinar, para corrigir, para edificação. Por isso eu te peço que permaneça os verdadeiros, que permaneça o verdadeiro. Ó Deus, que a fofoca caia por terra. Ó Deus, que no oculto, dentro de quatro paredes, quando ninguém vê, a palavras, a falatório, disse-me, mas o Senhor está lá, o Senhor está vendo. Ai, Espírito Santo, eu te peço blindagem, cobertura, roupagem espiritual, porque o diabo não quer atingir, é os irmãos, ele quer me atingir, para que a obra para que a obra não flua, mas a tua graça, a tua proteção está sobre a minha vida, porque eu estou sentindo, desde a Santa Ceia, o mover, eu estou sentindo uma graça diferente, eu estou sentindo uma autoridade diferente, eu estou sentindo a tua presença mais e mais se aperfeiçoando na minha vida, porque meu Pai, a batalha, a peleja, a dificuldade, ó Deus, há momentos difíceis que passamos, e às vezes, meu Pai, questionamos, mas o Senhor diz: prega tu a minha palavra, fica tu na posição, porque eu que sustento, sou eu que garanto a vitória, eu cuido da obra, eu sustento, eu envio provisão, eu envio mantimento, eu envio financeiro, eu cuido, eu guardo, eu livro, mas faça com sinceridade, faça a minha obra com zelo e com amor. Santidade ao Senhor, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Sede santo como era santo. Oh glória, aleluia. Não adianta querer fazer, não adianta querer estar na frente de alguma coisa se tu sabe que tu não é isso. Tu sabe que não está bem. O bispo, o diácono, a mulher sabe, ela tem que dominar bem a sua casa, ela tem que governar bem o seu lar, ela tem que respeitar o esposo, ela tem que ser submissa ao marido. Não adianta, se é rebelde, querer fazer. Não adianta o bispo, o diácono ser espancador. Não adianta tratar mal. Oh glória, espanca. Como vai querer cuidar das coisas de Deus? Mas Deus está dizendo nesta noite: eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te abraçar, porque eu já disse: decaia, segue, vale, canto. Eu não abro mão de você, mas todas as vezes que precisar
te amassar, eu te amasso. Todas as vezes que precisar te quebrar, eu te quebro. Eu não abro mão, eu não abro mão. É o escolhido, está escolhido, diz o Senhor nessa noite. Que a tua graça, que o teu poder, que o teu Espírito, ó Deus, esteja sobre a tua noiva, em nome do Senhor. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Senhor. Louvado seja o teu nome. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Receba renovo de Deus, receba graça, receba autoridade. Venha para o culto, não pensa na conta não, não pensa no problema não. Depois que sair daqui, ei, o Senhor pode prover, Ele pode enviar. Entra aqui com a convicção, tira a sandália dos pés, tira a mente lá de fora. Eu sei que é difícil, é batalha, mas Ele merece o nosso culto racional. Ele merece o nosso culto com entendimento. Ele merece, Ele é digno. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de toda a glória e de toda a adoração. Oh Deus da minha alma, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Amém. Podemos nos assentar, amados? Oh glória, oh glória, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Espírito Santo, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és bom, Senhor. Tu és poderoso. Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Se eu fosse você, adorava. Se eu fosse você, glorificava. Ele é digno de toda honra e toda glória. Vamos estar louvando o hino da harpa, irmãos. 15 da harpa cristã. O hino 15 da harpa cristã. Irmãos, é notório a gente observar a Bíblia Sagrada e ver que o iníquo é aquele que conhece a palavra, mas continua na prática do pecado. A iniquidade vem tomando conta dentro da igreja. E o questionamento que eu falo com Deus é: Senhor, nós só prega para crente, só fala para crente que conhece a palavra, crente velho, e a gente não muda, irmão, a gente não toma atitude, um posicionamento. Sabe, irmão, se posicione. Deus abençoa, se posicione, porque o Senhor tem o de melhor para nossas vidas. Porque, irmão, o Senhor há de requerer de cada um de nós. Naquele grande dia, a cobrança, ela há de vir. Que nós esteja vigilante, irmão. Eu só sou um canal de bênção. Se eu estiver espancando a noiva dele, eu vou tratar com ele. Mas aqui eu sou um canal. Eu sou um canal de bênção. Vocês não sabem como que está lá fora os escândalos. É porque tem coisa aqui que o pastor não pode falar, irmão. Mas você vê, irmão, ei, está uma desgraça no meio do evangelho. É, irmão, está uma devastação, uma imundícia, uma praga. E às vezes eu olho para mim e eu falo: Senhor, eita glória, me ajuda a estar de pé, me ajuda a permanecer. Eu não quero perder a minha salvação. Fica ligado, irmão. Sabe por quê, irmão? Aquele que está de pé cuida. Eu, irmão, eu vigio pisando em casca de ovo, irmão. Ó, eu vigio, porque se cair, meu filho, é difícil ter uma mão assim. Eu te ajudo, eu te sustento,
eu te dou força, eu vou orar contigo, eu vou te ajudar. Mas para acabar de matar, irmãos, oh glória! Mas Deus está aqui nessa noite para nos alertar, querido. Sabe como eu vim de casa preocupado? Senhor, o que eu vou pregar? O que eu vou falar? Senhor, por que eu só prego assim, Senhor? Senhor, porque eu só falo assim, eu não sei falar uma palavra, sabe, Senhor, uma palavra igual a muitos chega, sabe, irmão, é como o meu pastor pregou aqui na sexta. Eu não sou pregador, não, sou pastor, irmão. O pastor apacenta, sabe, às vezes é um cuidado, é uma preocupação. Vocês acham que eu não tenho cuidado da palavra que sai da minha boca, irmão? Vocês acham que eu sou louco de falar na carne? Vocês acham que eu sou doido de direcionar a palavra na carne para matar os irmãos? Eu não prego com meu amor é limitado. Eu prego com o amor de Deus, porque uma hora meu amor vai falhar. Eu não sou super-homem, eu não tenho capa de Batman, de Superman, não, irmão. Eu tenho as minhas fraquezas, as minhas necessidades. O problema é que as pessoas olham, pensam que o pastor é um super-herói, super-homem. Não, eu tenho as minhas necessidades também. Eu fico doente, eu choro, eu sinto dor, eu sinto fraqueza. Eu tenho as mesmas fraquezas dos irmãos, irmão. Ei, mas eu olho para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Falei ontem com o meu pastor. Falei, pastor, qual que é a visão minha do meu ministério? É a minha família, a minha esposa. Porque se a minha casa, a minha família, nós estivermos bem, o ministério vai bem. Eu não quero ganhar a igreja toda, no final perder minha casa, irmão. Perder minha família. Irmão, pastor frustrado, decepcionado. Pelo contrário, e muitos estão assim, irmão. Você viu, irmão? Pastor pregando aqui, falando. Ele queria parar de pregar o evangelho porque com raiva dos crentes. Irmão, com raiva dos crentes. Irmão, a gente ouve a palavra, a gente ouve, escuta a palavra. Todo dia a gente ouve a palavra, mas a gente não muda, irmão. A gente faz questão de permanecer. E há um diabo dentro da igreja que ele vai cair por terra em nome de Jesus. É a contenda, é a fofoca. Eu fico irado com isso, irmão. E quando o pastor vai chamar às vezes, irmão, não presta, não vale nada. Aqui é a casa de Deus, irmão. Irmão, aqui não é covil de lobo. Jesus, quando ele pegou a cordinha lá, irmão, chegou no povo e vapo, irmão. Ei, não era proibido não, porque era dia da festa. Mas uma pombinha que valia 10 reais, irmão, ele usurpava do povo, vendia por 100, por 200 reais, e torquia o povo. E hoje, irmão, está assim fazendo para a noiva de Cristo, está empurrando agora abaixo. Irmão, eu escrevi algo muito lindo aqui, irmão, ó. E eu vou cantar para você ver, irmão. Nessa noite nós vamos adorar o Senhor. Aleluia. Eu sempre dou uma fugadinha assim, irmão. Não é nada, não, sinusite, é uma aguinha, sabe, irmão? Mas é vitória, porque você vê tanto que esse pastor funga. Sabe, irmão? Olha o que eu escrevi aqui, algo lindo, irmão. Ó, nunca deixe a noiva se apaixonar por você. Irmão, ó, a noiva é a igreja. A noiva, ela tem um noivo que é Jesus. Sabe o que é isso, irmão? Pastores sem caráter. A noiva se apaixona por ele, e a noiva é guiada por ele, mas não leva a noiva até o dono, até o Cristo. Ó, nunca explore a noiva, porque a noiva tem um noivo que é Jesus. E lembra que um dia nós vamos dar conta de tudo, irmão. Fazendo isso, o nosso futuro vai ser brilhante. Irmão, isso é forte, irmão. Oh, glória, você não sabe a responsabilidade que é isso, irmão. É responsabilidade. Imagine você como cidadão, pai de família. Você sabe que você é um macho, você sabe que é o alvo, tem que trazer um alimento, um sustento. Irmão, às vezes quando o leite faltava antigamente, faltava água, você... irmão, hoje eu ia na dispensa lá e falei, opa, o negócio tá meio... irmão, a preocupação. E assim a preocupação do pastor, irmão. Vamos ser crente de verdade. Vamos parar de dar desculpa, irmão. Vamos ser crente de verdade. Irmão, não tem caras novas. Por quê? As ovelhas não estão gerando mais. Não convida os vizinhos para vir. Não convida um colega ou outro para vir. Está difícil, irmão. Cada dia que passa está difícil. Irmão, o culto é 7 horas, já é 7h05. Não vem mais cedo para orar. Não bota joelho no chão. Tem crente que chega na igreja, nem ora, irmão. Nem ora. Não tem reverência. Não tem pudor. Nada, irmão. Já perdeu o temor. Chega, irmão, com a cara na brida. Irmão, e quando o pastor fala errado, irmão,
Eu conheço a espiritualidade de uma pessoa quando ela ora. Aleluia, Jesus. Chega. Eu assim falo, Jesus. E o pastor não pode falar, tem que falar, irmão. Tem que falar. Porque o crente que não ora peca. O crente que não tem direcionamento de Deus peca. E por que nós pecamos, pastor? Nós não lemos a Bíblia. Nós não oramos. Nós não buscamos de Deus. Irmão, às vezes as vísceras do pastor estão saindo para fora. Está falando. E nós não muda. Eu vim conversando alguns assuntos dentro do carro. Irmão, eu vou louvar e vou pregar. Eu sou assim mesmo, irmão. Eu falei, sabe qual é o nosso problema, irmão? Que nós perseguimos um ao outro. Nós matamos um ao outro. Nós machucamos o outro. Nós mesmo ficamos endemoniados e falamos, não estou endemoniado não. Está endemoniado, irmão. Irmão, porque nós temos que somar 1 mais 1, 2 mais 2, 4. Não, irmão. Nós não multiplica. Nós andamos azedo igual vinagre. Nós andamos irado, qualquer coisa quer explodir. Eu estou observando mais a minha família. Meu Deus, tem que ser mais compreensivo. Tem que ser mais amoroso. Tem que tomar mais cuidado. Às vezes nós é muito cascarrão, sabe? Eu tenho um gênio muito assim, irmão. Meu gênio é daquele negócio que, sabe? Eu sou muito assim. Eu sou muito de amor, aquele trem, sabe? Mas o amor de Cristo está em mim. E ele reflete. Mas às vezes nós precisamos se doar mais. Nós precisamos nos doar mais. Irmão? E até o finalismo nós vamos louvar. Olha para você ver, irmão. Hoje nas igrejas está assim, só movimento. Você vê umas missionárias piriguete crente. Você vê os obreiros, irmão. Fala, meu Deus do céu. Irmão. Aí você vê tudo no cartaz lá. Eu falo assim, meu Deus. Olha para você ver, Jesus, como é que está. Hoje o povo está atrás de movimento. Hoje o povo está atrás de oba-oba, operador. Mas o povo não quer mais palavra. O povo não gosta mais de palavra. É oba-oba. Eu vou para a igreja do pastor Paulo. Não, lá é cajado, é manto, é oba. Jesus, é assim que eu gosto. É o caminho estreito. É apertado, irmão, que vai levar nós para o céu. Oba-oba, ei. O povo está enlarguecendo as portas. Irmão, crente obeso dentro da igreja. Por quê, irmão? Obeso como? Obeso de celular. Aquilo que é de Deus ele dá para o TikTok. Aquilo que é de Deus ele dá para a internet. O tempo, a hora que é de Deus ele dá para o diabo do aparelho celular. Mas não é o diabo do celular, não, é ele. Porque o diabo ele só te mostra. Ei, pula daí, Jesus. Não tentarás o Senhor. Mas nós tenta, irmão. Nós tenta. Trabalhei hoje. Mas sabe o que hora, bem? Nem sei. Sabe cedo, né? Que bênção. Mas não foi hoje, não. Foi sábado. Não, que 8 horas. Eu saí, irmãos. Entenda, irmãos. Em nome de Jesus. Entenda. Nós acabamos de almoçar um pouco. Eu fiquei em casa. A mente fica ligada, irmão. O pastor não pode ser carnal, não. A mente fica ligada. E aí eu saí, entrei tenso no carro. Até Paulinho percebeu. Falou, pai, o senhor está meio quieto, meio calado. E eu comecei a caminhar, irmão. Passei no muro do cemitério, dei uma olhada. Olhei e falei, Senhor, tudo isso vai perecer, Senhor. Tudo isso vai acabar. Sabe o que eu pedi, irmão? Misericórdia da minha alma. Misericórdia. Irmão, que adianta tudo isso, irmão? Que adianta pregar um sermão bonito, ter festas e festas, e no final, pastor, ir para o inferno? Não adianta, irmão. Não adianta. Pastor chato, não é não, irmão. É a verdade. Mas sabe o que acontece, irmão? Alguns mimadinhos de Jeová não gostam, não, irmão. É bom, irmão. Vai aquelas pessoas nojentas, irmão. Irmão, que cobra, paga rigorosa. No outro dia fala, 7 horas eu estou aí. Antes das 7 ele está lá. Pessoas rigorosas com a palavra, com compromisso. Ele marcou, ele está lá. E nós com as coisas de Deus, irmão, é relaxado. Você viu o que Jesus falou? Nós vamos louvar. Os cílios das trevas é mais prudente do que os cílios da luz. Nós quer tudo de mão beijada, irmão. Nós quer padeirinho já com um pão tudo fresquinho. E acho que não tem que pagar não. Vai lá o padeiro daí, irmão. Tem que pagar, irmão. O preço foi pago. Irmão, não falta. O Senhor cuida. Quando eu falo padaria, irmão, é bem de Judá. Irmão, às vezes os crentes não entendem. A gente palavrazia a Bíblia, palavraziando. Sabe, irmão? Mas Deus está aqui para nos dar vitória, amém? Vou estar louvando o hino 15 da harpa e minha esposa. Eu vou dar continuidade ao culto hoje.
Amém? É vitória. Amém? Bate palma para Jesus, igreja. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hino da harpa cristã, irmão. Hino 15. Louva comigo, irmão. Que hino bonito. Olha que louvor bonito, irmão. Que louvor abençoado para a glória de Deus. Se você puder aplaudir para ficar mais bonito, nós aplaude, ó. Tchau, tchau, tchau. Bate palma com vontade, louva com vontade. Quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz. E agora me alegro em sua luz. Ele foi o único que desceu do céu. Ele foi o único que se encarnou, se fez carne, padeceu por nós. E ele voltou para o lugar que era dele. Um dia ele vai nos levar. Oh, glória! Mais um dia senti meu pecado e vim sobre mim a espada da lei. Apressado eu fugi, em Jesus eu me escondi e abrigo seguro nele achei. Bonditoso, então esse meu, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus, meu Deus, a sofrer lá na cruz pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se Cristo comigo vai, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, Jesus. 515, irmãos. Se Cristo comigo vai, 515. Oh, glória. Bendito é o teu nome, Jesus. Oh, glória. Se pelos vales, oh glória, adora o Senhor comigo, Ele vai contigo. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitarei, irei com meu Senhor. Confiando na graça do meu
Cristo. Se Cristo comigo vai, eu irei, não temerei, não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par. Eu lhe darei, então com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, se Ele vai com você, vai. Ele falou, vai Jonas, temerei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus levando a minha cruz. Eu falo de Cristo que é a minha. A igreja, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Ele mandar você ir, vai, que Ele garante a vitória. Se Ele falar que vai com você, Ele vai. Ele não é um homem para mentir, Ele não é como o filho do homem, Ele garante a vitória. Ao Salvador Jesus, ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer a sua palavra, pois na sua palavra encontro o meu saber fiel. Serei o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ele te garante a vitória, Ele te garante a vitória. Oh, glória a Deus. Aplauda Ele nessa noite. O obreiro Fábio está com a oportunidade. Todos os irmãos que estão dando a oportunidade, irmão, tem um altar aqui, tá, irmãos? Glória a Deus, todos os irmãos. Seja breve também na saudação em nome de Jesus. Aqui, irmão Fábio. Glória a Deus, aleluia.
Podemos fazer na paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Glória, aleluia, Jesus. Peço aos irmãos que abram a Bíblia em João 14, verso 6. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. João 14, verso 6. Amém? Assegura-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Só até aqui, irmão, pode se assentar. Aleluia, glória. De manhã, quando nós estávamos aqui, aleluia, glória a Deus, limpando a casa do Senhor, e o Senhor me deu essa mensagem. Aleluia, glória a Deus. Ele falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu me pergunto, aleluia, glória a Deus, se Jesus é a vida, é o caminho, por que nós estamos perdidos? Por que nós batemos cabeça no dia a dia? Por que nós desviamos do caminho? Por que nós estamos mortos espiritualmente? Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, é momento de nós refletir nessa palavra. Como está a nossa vida diante de Deus? Como está o nosso coração diante do Senhor? Porque quando, irmão, nós não estamos bem, aleluia, glória a Deus, mas nós reconhecemos que nós estamos errados, que nós erramos, que nós falhamos com Deus. Porque às vezes, irmão, nós ficamos chateados com algumas coisas, mas nós não estamos falhando, às vezes, com o irmão, com o pastor, mas nós estamos falhando com Deus, porque nós estamos fazendo a obra para o Senhor. Nós não estamos fazendo a obra para o pastor, nós não estamos fazendo a obra para mostrar para os irmãos que nós estamos fazendo, mas nós estamos fazendo a obra para o Senhor. E às vezes, irmão, nós fazemos a obra de qualquer jeito, de qualquer forma, às vezes morto espiritualmente. Se Jesus é a vida, por que nós fazemos a obra morto? E o Senhor, eu estava aqui, eu fiquei meditando, e o Senhor me deu mais outra passagem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o Senhor falava, aleluia, glória a Deus, me mostrava aquele momento que os discípulos estavam dentro do barco e viam o vento e a tempestade. E eles se desesperavam, ao mesmo tempo vi Jesus andando sobre as águas. E Pedro chegava, aleluia, glória a Deus, Senhor, se é o Senhor, ordene que eu vou até ti. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava andando por cima das águas. Mas quando Pedro começou a olhar para o vento, para a tempestade, Pedro afundou. Por que nós cristãos estamos fazendo a obra para o Senhor e continuam olhando para a dificuldade, para os problemas, olhando para a vida alheia? Se o foco aqui é Jesus, se o foco é o Senhor. Não importa, irmãos, a gente não estamos aqui para fazer a obra para pessoas, mas nós estamos aqui para agradar o Senhor. Porque naquele momento eu comecei a refletir que Pedro, enquanto Pedro estava focado no Senhor, Pedro estava de pé. É por isso que muitos cristãos estão caindo, porque estão olhando para a dificuldade, estão olhando para o mar, estão olhando para as águas agitadas, estão olhando para os ventos, mas esquecendo de olhar para Jesus. Aleluia, glória. E eu senti uma graça tão grande, irmão. E eu olhava, aleluia, glória. E eu comecei a meditar, às vezes, fazer a obra do Senhor. Não é estar aqui com o microfone, não é estar aqui pregando a palavra, mas às vezes a gente começa a fazer a obra do Senhor das simples coisas. É cuidando da casa do Senhor, é zelando da casa do Senhor. E pastor, eu comecei, pastor, a lembrando do irmão Endo. Aleluia, glória. Aquele menino dedicava a casa do Senhor, ele largava tudo que ele tinha que fazer, mas ele estava aqui todos os domingos limpando a casa do Senhor, ele dedicava a vida dele para o Senhor. Aleluia. Mas nós queremos fazer a obra lá em cima, nós temos que começar por baixo. E hoje nós temos aquele menino cheio de graça.
Nós vemos aquele menino hoje fazendo a obra. Glória a Deus. Irmão, nós precisamos ter mais humildade e começar por baixo. Glória a Deus. Aquele menino, quando foi embora, fez muitas faltas para o pastor. Fez falta para a igreja. Então Deus começou a me mostrar as coisas que a gente precisa começar por baixo. E eu senti uma graça de Deus tão grande naquele momento. Eu olhava assim, eu falei, nesse momento, quantas pessoas nesse momento estão dormindo? Mas nós estamos aqui, Senhor. Às vezes, irmão, nós precisamos sacrificar a nossa vida para fazer a vontade do Senhor. É na simples coisa que o Senhor Ele observa a nossa vida. E eu saí daqui hoje tão maravilhoso, tão agraciado. E eu estou aqui, aleluia, glória a Deus. A presença de Deus é tão forte, irmão. Às vezes a gente acha que é fazer as coisas bonitas, é louvar bonito, é cantar bonito, é pregar bonito, agradando a Deus. Mas às vezes nas simples coisas que nós fazemos para a obra do Senhor, nós estamos agradando a Ele. Dentro da casa do Senhor não tem grande nem pequeno. Todo mundo é igual para Ele. Não importa quem está na porta, quem limpa o banheiro, quem está em cima do altar para o Senhor, é a mesma coisa. Ele olha o coração, o íntimo que está dentro. Aleluia, glória. E o Senhor falava, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E as pessoas têm desviado, têm morrido, porque têm deixado a vida, têm deixado o caminho. Que nessa noite, irmão, nós possamos refletir nessa palavra. Quando a gente chegar em casa, pega lá João 14, verso 6 em diante. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Aleluia. E começa a meditar a nossa vida diante dessa palavra. Aleluia, Jesus. E assim agradeço minha rica oportunidade. Glória a Deus. Vitória. Glória a Deus. Oh, Espírito Vitória. Santo. Aleluia, aleluia. Vitória, Jesus. Espírito Vitória. Santo, aleluia. Tá vendo, irmãos? Como Deus fala? Aleluia, Jesus. Até a ordem dada do papai, irmãos, a oportunidade ele tem que descer, irmãos. Deus tem me mostrado algumas coisas e Deus não tem se agradado, não, irmãos. E eu pago preço. Tá, irmãos? Fazer, ajudar o pastor, não é cantar, não é pregar, não, irmãos. Ele diz que eu estou aqui falando, Senhor, tanto irmã na igreja, ninguém fala, vou para a igreja, pastor, me dá a igreja. Tanto irmã na igreja, a homem também falou, pastor, fala, Jesus, era para mim estar meditando, era para estar aqui. Senhor, se eu vejo de madrugada, eu levanto, eu oro. Às vezes, para não incomodar os nossos irmãos vizinhos, eu vou lá para o fundo da cozinha, lá, oro lá. Sabe, irmão, clamo ao Senhor, busco. Faça não, irmãos, vamos acordar. Ah, irmão, então até a última hora, não Deus a oportunidade ali embaixo. Os irmãos que estão na frente da obra, põem a barba de molho. Ah, não vem espiriquitada, toda se produzindo igual o mundo, não, irmão. Há tempo, dou para que os outros que chegam olhem e vejam caráter. Ah, irmãos, obreiro anda com ordem de decência lá fora na rua, tá? Para que nós não possamos escandalizar. Não escandalizar a obra, porque Deus ele tem me cobrado. Tem me cobrado, mas tem me cobrado mesmo. Ataca, tem comida, fala, Senhor, os irmãos vão espichar. E Deus falou, calça frouxa, fala. Porque quando sou eu que falo, eu mudo, eu transformo. Sabe, irmão? Terça-feira, irmão Kaique, dá para você vir terça-feira, 7h30 da noite aqui? Nós vamos fazer o pré-batido, já passou da hora. Aí, cadê o João Vitor? Não veio, perde a bênção. Chegou atrasado? Vinha só botar roupa. Eu já cheguei aqui com a sua. Tá vendo como sou chato? Eu falo assim, perdeu a bênção. Eu ia falar para ele, manda ele vir também. Terça-feira, tá 7h30. Dá 5 pro lado dos irmãos, mas tá caindo dentro da água, bater também. É o velho homem, para nascer de novo uma nova criatura. E depois, irmão, vou discipular os irmãos obreiros. Vou fazer obreiro aqui dentro. Quem quer fazer a obra, quem quer compromisso com a obra de Deus. A minha esposa, a missionária Elizabeth, vai estar louvando ao Senhor para a glória de Deus. Você quer aplaudir a Jesus, pode aplaudir. Glória a Jesus. Bendito seja o teu nome.
Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos nesta noite estão felizes? Mais uma vez na casa do Senhor. Vamos adorar Ele, que Ele é digno em toda a honra e glória nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Vou adorar o Senhor nesta noite com esse louvor. Você que conhece, adora juntamente comigo. Louva o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou vendo aquele homem lá no bar, balcão embriagado a gritar. Daqui a pouco ele estará na nossa agenda, pra voltar pra sua casa. Alguém terá que o carregar. Estão vendo aquela jovem na esquina, aparentando alegria. Daqui a pouco vai chorar. E a igreja dentro de quatro paredes, crente perseguindo crente, se esquecendo de pregar. A seara está madura, as forças bravas, mas sofrendo os espelhos. Deus pergunta: quem irá? Quem vai dizer: vim aqui, Senhor? Envia-me, pois quero trabalhar. Não quero estar de mãos vazias. Quero chegar no grande dia com muitas almas para lhe apresentar. Quem vai o mandamento obedecer e a vontade de Jesus fazer. Um grande dia está chegando. Jesus está perguntando se pode contar com você. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A seara está madura, forças bravas, mas são grandes os efeitos. Deus pergunta: quem irá? Quem vai dizer: vim aqui, Senhor? Envia-me, pois quero trabalhar. Não quero estar de mãos vazias. Quero chegar no grande dia com muitas almas para lhe apresentar. Quem vai o mandamento obedecer e a vontade de Jesus fazer. Um grande dia está chegando. Jesus está perguntando se pode contar com você. Quem vai dizer: vim aqui, Senhor? Envia-me, pois quero trabalhar. Não quero estar de mãos vazias. Quero chegar no grande dia com muitas almas para lhe apresentar. Quem vai o mandamento obedecer e a vontade de Jesus fazer. Um grande dia está chegando. Jesus está lhe perguntando se pode contar com você. Um grande dia está chegando. Jesus está lhe perguntando. Glória a Deus, a seara do Senhor, né, está perguntando: eis-me aqui. A seara do Senhor precisando de obreiro para trabalhar na obra do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. O Alex também está com a oportunidade, rapidinho, tá, varão? Glória a Deus. Logo depois dos nossos irmãos ali, não sei o que se preparar, louvar, saudação. Aleluia, Jesus. Saudação, tu vai louvar, é? Saudação também? Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém, meu irmão? A paz do Senhor. Irmão, eu estava ali sentado, irmão, eu estava ali refletindo ali. Eu fiquei assim pensando: nossa, como as pessoas hoje não estão se rendendo diante de Deus. Quantas pessoas hoje não estão focadas nas coisas materiais. Quantas pessoas estão focadas nessa terra. É verdade, Deus. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente. Aleluia.
Mas ontem estava na igreja, ontem, lá no Capão. Aleluia. Ontem eu fui lá, onde o pastor ontem falando, cara pra água. Sabe quando você tá no canto quietinho ouvindo ali, sabe o que confronta? O que nos muda. O que nos muda é o que confronta. Você presta atenção no pastor, você tem que mudar o de dentro para fora. Né? Fora para dentro. É de dentro para fora, coração, irmão. Santo é o nome do Senhor. Por isso que Salomão disse: sobre tudo que deve guardar, guarda seu coração, porque nele procede as fontes da vida. Mas muda o coração. Eu estava ali, irmão, sentado ali, eu passava falando que você passou da oportunidade, eu estava querendo sair do canto ali para pregar, irmão. Eu vi que eu estava ia ter a oportunidade. Eu falei, Deus, então se cada um está pegando ali, irmão, então não é pregar bonito, não é rodar, não é falar entrando, não é louvar, é mudar. Porque irmão, você está aqui todo dia, se não muda. Glória. Porque olha, você está rodando e ele mais não muda o coração cada dia, não. Olha quantos tempos vocês passaram. Olha quantos dias assim passaram e você não muda. Talvez você esteja perguntando, mas irmão, mas ninguém muda de uma para outra. Eu vou te perguntar uma coisa. Jesus chegou entre os discípulos e disse: se alguém se vier depois de mim, serei pescadores de homens. Que ele fez? Saíram daquele barco e ó, veio até Jesus, ó. Lavou tudo ali e veio até Jesus. Meu Deus. O que nos muda é que nos confronta. Jesus. Nos confronta que nos muda. Quando as pessoas se levantam contra a gente, ele não sabe o que nós estamos passando. No nosso coração e nossa mente. Meu Deus. Quem está lá fora não está vendo, mas quem está aqui dentro está vendo. Oh, glória. Jesus. Eu estava lendo hoje, o homem de fome de Davi, no Salmo 70. Quero a Bíblia no Salmo 70, do verso 1 e o verso 8. Aleluia. Verso 1 e verso 5. 70, 1 e 5. O Senhor aí, quantas pessoas se levantam contra a gente, quanto mais a gente mais quer, irmão, em silêncio. Ela não sabe o que está passando dentro do seu coração. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Meu Deus. Todos acharam bom também? Amém. Diz assim, ó, o Salmo 70. Aqui fala sobre o resgate de cural, Salmo de Davi, pelo pedido de socorro. Diz assim, ó: por favor, meu Deus, livra-me. Vem depressa, Senhor, ajude-me. Seja envergonhado e humilhado os que procuram me matar. Volte para trás, desonra. Os que alegam contra a minha desgraça, recue e arrosado com as próprias vergonhas, pois disseste: agora pegamos. Alegra-se e exulte-se, porém, todos que buscam, todos que amam a tua salvação. Diga-me sempre: Deus é grande. Quanto a mim, pobre e aflito, vem depressa, me socorre, ó Deus. Tu és meu auxílio, a minha salvação, o Senhor, não te demores. Davi aqui estava clamando por misericórdia. As pessoas se levantavam contra ele. Ele disse: Senhor, salva-me. Socorre, meu Senhor. Sabe quando você está mais em silêncio, as pessoas se levantam contra você? Você lembra que eu falei? Quando as pessoas estão quietas, sabe, não sabe o que está dentro do coração. É o que Deus sabe sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Não é o que a pessoa sabe, mas é o que Deus sabe sobre a sua vida. Comece, irmão, a orar sobre essas pessoas para que Deus tenha misericórdia. Davi está sofrendo ali, um coração ali meio envergonhado, porque os inimigos se levantavam contra ele. Davi ele não estava muito assim normal, mas ele estava clamando por misericórdia. Quando eu comecei nessa palavra, eu refleti, irmão, quantas pessoas se levantam contra nós, quantas pessoas não conseguem tirar a mente do que nós estamos passando. Não sabe, irmão. O seu andar, o seu deitar. Quer ver uma coisa? Quando a pessoa está lendo a Bíblia, eu vi um crentezinho falar isso aí. Não. Olhe para que Deus tenha misericórdia. Vou falar, Jesus, vou falar. Quando você está quietinho, irmão, a pessoa está ali, ó, falando no seu ouvido, fofoca, manda um diabo para o inferno, irmão. Aleluia. Fofoca não tem na casa de Deus, não é na casa do sobrenatural, é na casa de Deus. Aleluia, Jesus. Fofoca é quando você está dentro dos seus amiguinhos, ó, fofocando no seu ouvido, irmão. Fala, aqui não, aqui é casa de oração, irmão. Glória a Deus, Bota sua vida em prática. Glória, aleluia. Bota sua casa em prática, irmão. Se você ler Mateus 7,24, fala da sua casa soberania. Deus. Aquele que ouve a palavra e crê, coloca em paz, como que? Os ventos, a chuva e a queda e não cair. Por quê?
frutificou a sua casa. Mas que a palavra não põe em prática, vem os ventos, a chuva cai, e logo ela faz o quê? Ela queda. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmão, coloca sua vida em prática, meu. Hoje em dia, comece a orar para essas pessoas, para que Deus tenha misericórdia. E ore por orar também pelo pastor, irmão. O pastor também precisa de oração, irmão. Precisa, irmão. Todos nós precisamos de oração, irmão. Quem não precisa, irmão? Coloca sua vida em Deus, irmão. E pensa que Deus vem te abençoar de sabedoria. E porque ninguém vem te levantar contra você, irmão. Amém? Amém. Glória a Deus, assim que eu dei a oportunidade, irmão. Glória a Jesus. Então assim, vai estar louvando, Lohane, e logo depois os irmãos com a saudação. Louvor, uma saudação e vitória. Né? Aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus.
A gente está igual a Davi, irmão, está com a alforja cheia de pedra. Irmão, tacando um ao outro. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Aleluia, Jesus. É todo. Glória a Deus. Aplauda Jesus mais uma vez. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Cumprimento a mãe da igreja, o papai do Senhor Jesus, amém? Amém. Abram sua Bíblia em Isaías 55:6. Glória, glória, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tu és fiel, Jesus. Glória. Aleluia, Jesus. Amém? Todos acharam? Amém. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que o compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória. A palavra já explica tudo, então eu agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Ele é rico em perdoar, irmãos. Aleluia, Jesus. Vitória, Jesus. Glória a Deus. A irmã Ana Beth vai estar louvando nessa noite. Em nome de Jesus. Logo depois, o nosso amado com a saudação para a glória de Deus. Aplauda Jesus mais uma vez. Wow.
azeite, ó. Falei que ia dar uma pizza, resolveu dar. Era que fica lá no joguinho, pá, uns bonequinhos, vou pegar o Cenopolo, ver se tá boa. E as duas é combinado, a mãe e a filha, olha, rapaz. Irmão, não é só a família do pastor que faz, não, irmão. Viu, irmão Wesley? Não é só o filho do pastor que faz, não. Prepara a Bíblia. Tem que obedecer pai, mamãe. Tem que ser obediente, viu, Samuel? Daqui a pouco botar os meninos também aqui, irmão, dar uma saudação, incentivar a fazer, irmão. Em nome de Jesus Cristo. Eu acho que eu aceitei o William. Irmão William, com oportunidade, em nome de Jesus. Vitória, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Glória. Cumprimento a amada igreja com a grandiosa paz do Senhor Jesus, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Mateus. Aleluia, glória. Mateus, de capítulo número 8. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, santo Mateus, do Senhor. capítulo de número 8, versículo 5. Amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado faz em casa, paralítico, violentamente adoentado. E Jesus lhe disse: eu irei até a sua casa. Versículo número 8. E o centurião respondeu ao Senhor, dizendo: não sou digno que entres debaixo do meu teto, pois somente com uma palavra o meu criado sarará. Versículo 9. Pois eu também sou um homem segundo a autoridade. Mando a este soldado: vai, e ele vai. Digo, ele vem, e ele vem. Diga ao outro: buscai, e ele buscar. Fazem isto, e ele faz. Versículo 10. E maravilhado-se Jesus, ouvindo isso, que seguiam, disse: verdade, em verdade vos digo, que nem toda a Israel achei tanta fé. Amém? Somente esses versículos. Quando eu parei para ler essa passagem, foi uma passagem que eu já preguei ela em outros ministérios. Só que cada vez que a gente lê a Bíblia, Deus renova a palavra. E hoje eu parei para ler novamente essa palavra. Deus falou comigo: William, você vai atrás de Cafarnaum. Onde era Cafarnaum? Você vai atrás desse centurião. Eu quero que você fale quem são eles. Eu falei: Senhor, mas a Bíblia não vai falar. Vai. Mas eu fui atrás. Cafarnaum era uma cidade que ficava à beira do mar da Galileia. E quando Jesus entra nessa cidade, esse centurião vem até Jesus. Só que se a gente comparar para Lucas, a palavra de Deus vai nos falar que antes dele chegar a Jesus, ele manda mensageiros. Mas ele não manda mensageiros pedindo Jesus para curar. Ele manda mensageiros para chegar pedindo permissão para falar com Jesus. Isso eu achei muito interessante, porque ele fez algo que a gente que somos cristãos não estamos fazendo. A gente não temos pedindo uma licença para entrar na casa de Deus. A gente achamos que chegamos na igreja e a gente já somos grandes. A gente já quer chegar sentando na janela, como se diz. Só que a palavra de Deus está nos ensinando uma coisa. Aquele homem, ele era um centurião. O centurião naquela época é como se fosse hoje o comandante do exército. Ele tinha entre 50 a 100 soldados debaixo das suas ordens. Então ele fala com Jesus: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu teto. Mas neste momento eu imaginei, eu conjecturei nessa imagem, me vi nessa história. Eu imagino ele chegando até Jesus, porque Marcos, Mateus e Lucas, se você comparar para ler, nos 3 livros tem essa passagem. E cada passagem ela vai nos relatar de uma forma. Em Marcos nos relata que ele chega e se humilha, primeiramente diante de Jesus. Ele chega e se humilha. Um homem de autoridade chegar e se humilhar perante o judeu. Ele era romano. Ele cria nos deuses de estátua, mas ele sabia que aquele homem ele era diferente.
Ele vai e chega até Jesus e fala: Senhor, o meu servo, ele é do teu povo, ele é um israelita, Meu Deus. e agora estou aqui pedindo pela vida dele, não pela minha, pois eu sei que eu não sou digno de pedir nada ao Senhor. Nesse momento ele dá a nós uma grande lição. Glória. Essa lição eu carreguei comigo há uns anos atrás, há mais ou menos 8 anos atrás. Quem olha para mim hoje com 23 anos não imagina que há 8 anos atrás eu enfrentei a morte várias vezes. E quando eu estive enfrentando a morte, eu passei 16 vezes, no mínimo, pela medicina, com laudo de início de infarto. Então, quando a palavra de Deus vem nos falar que Ele pede pelo seu servo, meu coração se alegra, pois ele pensou no seu próximo como Ele mesmo. A palavra de Deus vai nos ensinar em Mateus capítulo 8, não, Mateus capítulo 8 não, Mateus 27, 54, vai nos falar que um certo centurião, Jesus indo sendo crucificado, ele fala: este realmente era filho de Deus. Aí eu fui parar para pesquisar quem era esse centurião. Foi o mesmo centurião que se curvou diante de Jesus. Esse centurião que reconheceu que Jesus era Cristo foi o mesmo centurião que já tinha reconhecido no passado. E ele foi diante aos outros falar: este aí era filho de Deus. Esse que nós crucificamos era o verdadeiro filho de Deus. O que nós fizemos? Aqui a palavra de Deus vem ser clara para nós. Ela vem ser uma espada de dois gumes. Porque do jeito que a espada de Deus entra, ela entra na minha e na sua vida. E neste momento Deus está falando conosco. Vamos pensar no nosso próximo como a gente pensa em nós. Vamos amar o nosso próximo como a gente ama a nós mesmos. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Vitória, Jesus. Rapaz, tem azeite escondido, rapaz. Olha, como é que pode, rapaz? Eita glória. Não é, irmão? Deus está falando de amor, de renúncia, de cuidar um do outro. Assim como nós cuidamos de nós, irmãos. Nós não viemos ser hipócrita, mas de fingimento. Eu trato a todos do mesmo jeito, tá, irmãos? Alguns a gente tem uma intimidadezinha a mais, tal, mas isso não significa que é bajulação, não. Ama a todos. A todos. Então Deus está falando aqui, irmãos, de amar uns aos outros, de ter cuidado com o outro. Amar não significa de concordar com o pecado, com o erro, mas amar é ir lá, abraçar, corrigir, exortar, falar: não, meu irmão, não procede dessa maneira, não, minha irmã, não procede desse jeito, está errado. Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra, sabe? Vamos, irmão, suportar um ao outro. E algo interessante, quando ele fala em Mateus 27, 54, rapaz, sabia não, é o mesmo centurião, ele viu que era mesmo filho de Deus. Vitória, Jesus. É vitória ou não é, igreja? Círculo de oração com oportunidade para a glória de Deus. Quem não teve oportunidade, quarta você tem. Tá? Em nome de Jesus. Vitória. Glória a Deus. Círculo de oração, guerreira de fé, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. A igreja coloca seus pés, vamos orar ao Senhor neste momento. Eterno Deus, nosso Pai, Senhor, aqui, Senhor, está, Senhor, o ciclo de oração. Abençoa nesta noite este louvor. Derrama, Senhor, sobre a tua igreja, a tua glória. Pai, em nome do Senhor, abençoa cada irmã nesta noite. Usa, Senhor, cada um, Senhor, que vai entoar, que vai louvar para o Senhor. Derrama, Senhor, sobre a tua igreja, a tua glória, a tua unção em nome do Senhor. Manifesta, meu Deus, o teu poder, a tua presença sobre cada uma em nome de Jesus. A igreja pode sentar glorificando o nome de Jesus. Nossos irmãos primitivos morrendo.
Glória a Jesus. Vamos nos colocar de pé nessa noite, irmãos. Glória a Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. 1 de Reis, capítulo 18, 17. 18, 17, 1 de Reis, capítulo 18, versículo 17. Palavra muito conhecida, mas foi a que o Senhor me deu e eu estou sendo muito obediente, irmãos. Às vezes nós queremos pregar uma mensagem diferente para pessoas. Eu quero ser obediente ao Senhor e eu estou fazendo muito isso, graças a Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 17. Glória a Deus. E sucedeu que, vendo a Acabe, Elias disse-lhe: Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste o mandamento e seguiste os Balaílis. Agora, pois, envia, ajunta-me todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de... Podeis nos assentar, querido. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Profeta Elias, homem de Deus. Quem não conheceu o profeta Elias, irmãos? Quem nunca leu a história do profeta Elias, foi chamado como profeta para pregar ao reino do norte. A Bíblia diz que no tempo de calamidade, a qual o povo estava sendo destruído enganosamente por Acabe, a Bíblia diz que Elias, ele vem com a palavra de Deus sobre a boca e dizendo para aquela nação, para aquele povo se voltar para Deus, porque Acabe, todos nós conhecemos, estava transgredindo o mandamento de Deus, a palavra de Deus. Nos dias atuais está assim: muitos distorcem a palavra, muitos pregam a palavra não como ela é, não como o Senhor manda, mas enganosamente. A Bíblia diz que quando Acabe ele começa a reinar, Acabe ele tem um vínculo, um relacionamento com Herodia, Jezabel, a qual servia os deuses pagãos, os deuses Azera, sabe, irmão, os deuses da lua, o deus da chuva, sabe, deuses pagãos. A Bíblia diz que então Jezabel implanta a cultura deste povo pagão dentro de Israel. A Bíblia diz que ela é tão sagaz que ela consegue agora cativar Acabe, e Acabe, ouvindo, começa a levantar altares aos deuses estranhos, uma coisa que Deus, sua glória, ele não vê e o homem vê. O que é, pastor, que Deus não vê e o homem vê? O homem vê outro homem semelhante a ele, mas Deus não vê outro Deus como ele, porque só ele é Deus, só ele é Senhor. A Bíblia diz que então Elias, levantado por Deus, porque Deus ele chama, irmão, quem não tem medo, Deus chama quem tem coragem, Deus chama quem está na posição. Quando Deus chama o profeta Elias e ele vê os altares levantados aos deuses estranhos, porque na época em que Israel pecava, a Bíblia diz que ídolos, irmãos, se corromperam, as deuses estranhos. Havia um tal de Maloque, igual esse, pastor, que recebia sacrifício de criança, tocava os tambores para quando no buraco havia um fogo, jogava a criança
criança lá embaixo. Tocava para quê? Para que as mães não vissem o choro da criança. Eles acreditavam que esse tal de Deus Maloque tinha algo para dar para eles. Mas eu quero te dizer, como diz Isaías 43:11, Deus estranho não houve no nosso meio, ainda antes que houvesse dia. O Senhor lhe diz: eu sou, e não houve Deus estranho no meio de vós. E ele diz ainda mais, no verso 13 do 43, agindo eu, operando eu, quem impedirá? Mas Acabe continuava em rebeldia. Acabe, ele não escutava o profeta. Talvez você que está aqui nessa noite não tenha dado ouvido à palavra de Deus, não tenha escutado os profetas. Mas se nós darmos ouvido ao profeta, nós vamos ser bem sucedidos na nossa caminhada. Mas Acabe, com seu coração endurecido, continuava a contaminar. A Bíblia diz que ele chega a contaminar 850 profetas, a qual se curvaram diante de Jezabel e Acabe os ídolos. O que Deus está dizendo por meio desta palavra, pastor? Não se prostre em meio à preguiça, não se prostre em meio ao comodismo, não se prostre a ser escravo do trabalho, a ser escravo de Faraó. Ei, mas se prostra diante daquele que pode fazer alguma coisa por mim e por você. A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 4 versículo 7, sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo e ele fugirá de vós. No mesmo livro de Efésios, no capítulo 4 27, não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz que Acabe, ele continuava dando vazão ao seu adversário. A Bíblia diz que o povo padecia, o povo perecia. Porque assim, irmão, quando o líder está em pecado, quando a autoridade maior estabelecida por Deus não sabe governar, não sabe colocar Deus como a primazia, o povo perece. Provérbio de Salomão: quando o ímpio está no poder, o povo geme, mas quando o justo está, o povo se alegra. A Bíblia diz que o povo gemia, o povo gritava, o povo, irmão, glória, clamava aos deuses estranhos, o povo não podia fazer nada por eles. E a Bíblia diz que então entra agora no cenário quem? Elias. Enquanto muitos estão se corrompendo, irmão, seja o Elias da vida, seja uma mulher doida, irmão, mas tem que ter caráter para ser doido, irmão. Eu conheço alguém, eu não vou na favela não, pastor, eu não vou evangelizar não. Por quê, irmão? Se cair depois, tu estava pregando para nós, está dando mau exemplo, irmão? Irmão, tem que ser como Elias, o tebita, sabe, de Gileade, era como conhecido como os leão do profeta. Não temia, não tinha medo, porque tinha Deus na vida. A mulher de Deus que tem Deus na vida, o homem de Deus que tem Deus na vida, querido, ele não tem medo. Ele enfrenta o seu adversário tete a tete, e ainda mais, ele não usa o nome de Deus, porque ele sabe que ele tem respaldo sobre o próprio nome de Deus, porque ele tem vida com ele, ele tem comunhão com ele. A Bíblia diz que Elias, sabendo de tudo isso, o versículo que nós lemos, Elias, ele lança um desafio: Monte Carmelo, Monte de Deus, povo corrompido, irmão. Ele diz: vamos saber quem responde, vamos saber quem ouve, vamos saber quem nós estamos servindo, vamos ver quem é Deus de verdade. Todos nós conhecemos. Vamos finalizar. A Bíblia diz que eles farão um holocausto, eles se navalham, se cortam, irmão. Os deuses de Baal não fazem nada por eles. Os profetas de Acabe estão se corrompindo, nada acontece. Mas quando Elias abre a boca, ei, há mistério. Deus responde. Ei, ô glória. Tem gente que vai com a cara e a coragem, mas se tu vai com a mão de Deus, se tu vai com a autoridade de Deus na tua boca, o milagre acontece, algo acontece. Porque quando Deus ele está no negócio, irmão, Deus ele opera. A Bíblia diz que fogo do céu desceu e recebeu o holocausto de Elias. Pode falar, igreja? Quantos fogos estranhos no nosso meio, quantos altares quebrados, corrompidos, e Deus não está recebendo. Ei, e ainda continua fazendo. Ei, nós temos que tomar cuidado, porque Deus ainda mata. Mataram todos os profetas, todos morreram a fio de
espada. O povo pensa que Deus ainda não mata. Eu vou falar de novo aquilo que Deus já me usou. Está tocando, mas vai ficar enfermo, vai ficar na cama e vai chamar o pastor. E eu ainda tenho o prazer de ir, eu vou. Eu sei quem me chamou. Deus, Ele quer misericórdia. Como foi cantado o mandamento que Ele nos ensinou: não é ser juiz, mas Ele tem misericórdia. Só tem ela, pastor, quem um dia precisou dela. Porque quem nunca precisou da misericórdia, graça de Deus, não tem para dar. Não sabe, irmão, a dificuldade que é. Mas Elias exortava este povo. Elias, irmão, quando ele faz esse desafio, irmão, nós temos que ser ousados na presença de Deus. Nós temos que ser ousados, tem que vir para a igreja com propósito. Vocês não sabem a briga hoje. Ai, meu Deus, o Senhor já me deu outro, me deu outro. E eu falei: Jesus, você é obediente. Fui buscar os irmãos, e eu falei: Jesus, eu não estudei direito, não busquei direito, mas eu falo na boca, eu uso. E quando Deus usa o profeta Elias, Deus ouviu a oração do profeta, sim ou não? Irmão, eita glória. Será que quando tu bota o joelho no chão, Deus te ouve, sim ou não? É você e Deus. Cada um tem a sua intimidade. Tem intimidade com Deus, sabe por quê, irmão? Senão nós ficamos sepulcaiados. A aparência que está bem, a aparência que tem, mas não tem. Isso é o problema desta geração de hoje. Querido, a Bíblia diz que adora, oh glória. A endemoniada das Jezabel sabe disso. Quando ela sabe, oh glória. Porque tem gente assim, irmão, ó, que está forte no espírito, mas o psicológico é fraco. Qualquer coisa faz pirraça. Quando tá tudo bem, tá bem. Eu observo, não sou pensador, não vou dando corda, ó. Quando tá bem, o negócio faz. Às vezes, quando não quer fazer, alguém impulsiona, não age dessa maneira, não toma essa atitude, não tem esse comportamento. Até vai, até faz. Mas a Bíblia diz que quando Elias ele está forte no espírito, o seu psicológico ele se abalou. E aí vem uma perseguição. Está preparado para ser perseguido? Está preparado para ser confrontado? Irmão. Às vezes as irmãs vão querer pegar no cabelo da outra, mas aqui tem pastor. Irmão. Às vezes o obreiro vai querer lutar um cangue-fu com o outro, mas aqui tem pastor, irmão. É luta, é batalha, é peleja, é dificuldade. Ei, mas não podemos, irmãos, lutar um contra o outro, sangue. Irmão, irmãos em Cristo Jesus, a batalha era espiritual. Herodes não sabia, Herodes não sabia. A Bíblia diz, irmão, que então influenciado por Jezabel, contextualizando o texto, manda pegar Elias, procura Elias, irmão, em todo o deserto, em toda a cidade, acha o profeta, sim ou não? Porque Deus esconde. Não foi uma nem duas. Quantas vezes tentaram tirar minha vida lá atrás? Deus me escondeu. Deus te escondeu. Deus te guardou, Deus te livrou. Por quê? É uma escolhida, tem promessa, tem chamado. Depois que amadurecer, vai saber o quanto é duro. Resistir aos agrilhões. Sabe o que é agrilhão, irmão? É aquele ferro que cutuca o boi, ó. O boi de cana está andando, quando ele empaca, os agrilhão comem. Ei, se tu não marchar, se tu não caminhar, Jesus vai te pegar. Irmão, tem que marchar, tem que caminhar. A Bíblia diz que quando Deus protege Elias, ele está no monte. Ei, manda 400 profetas lá, irmão, para pegar Elias. Já preguei essa mensagem, irmão. A palavra de Deus se renova. O que Elias diz? Se eu sou homem de Deus, caia fogo no e consuma 50. Fogo do céu desceu e consumiu, irmão, aqueles homens. Medrosa. Ei, se tu soubesse a autoridade que tu tem, se tu soubesse quando você está com as tuas vestes alvas, quando tu anda em santidade, quem é teu adversário? Quem é o diabo? Ei, quem é a carne? Quem é o inimigo, o ímpio? A criatura que Deus criou, covarde. A Bíblia diz que este homem tinha autoridade. Ei, matou. Ai, Jesus, acaba no contendo. Manda mais 50. E o resultado? Fogo de novo, irmão. Fogo. Ei, o crente ele tem que andar pisando em labaredas. O crente tem que andar pisando em azeite, cheio do manto, fogo, mistério.
Ah, irmão, eu dou testemunho, irmão. Eu dou testemunho. Você viu, irmão? O pastor dando testemunho aqui. O ímpio foi lá, dá pausa ali, porque tem que vigiar. Se não vigiar, o bicho pega. O ímpio foi lá. A Bíblia diz que ele era homem de Deus. Ele era homem escolhido por. É tanto que ele passa na cidade. Deus já tinha falado com ele. E havia um povo falando: Elias, Deus vai te levar. Deus falou comigo. Ele falou: o que? Cala a boca que eu já sei. Eita glória. Quem é profeta não precisa de ouvir revelação, porque o próprio Deus, ele revela, ele fala. Eita glória. Oh, aleluia, Jesus. Tem gente que corre atrás de revelação. O próprio Deus quer revelar, o próprio Deus quer falar. Ei, às vezes está na pedinha, às vezes você tem que pedir ajuda, mas você tem que ter discernimento para ver se é Deus tratando, é Deus levando por ribeiro de querer, é Deus cuidando, Deus protegendo, ou é o que? Nós temos que ter discernimento espiritual. A Bíblia diz, irmão, que este homem, irmão, cheio do Espírito Santo, ele está sob os cuidados de Deus, no ribeiro de Querite. A provisão. Tem hora que a gente tem que se esconder, irmão. Tem hora que a gente tem que falar: Deus me ajuda, me esconde. Deus que luta, que batalha. A pior batalha é aqui, irmão. É na mente. Não é física. O diabo, ó, irmão, presta atenção. Nós somos tricotômicos: alma, corpo e espírito. Tua carne, você está matando ela, você está vigilante. O teu espírito vai se fortalecendo. A tua alma se achega a Deus. O diabo, ele vem no espírito atacar você em espírito. Aí que vem o confronto, que nós temos que ter um discernimento do que é a batalha espiritual. Elias, ele não sabia nesse momento, quando havia o cuidado de Deus, mas ele não sabia que havia os profetas, irmão, que Obadias tinha escondido eles na caverna, tinha sustentando eles com água e pão, porque quem cala consente. Tem ainda pessoas que estão consentindo, tem ainda pessoas que estão se calando, mas quem é homem e mulher de Deus fala a verdade. Ai, irmão, oh, glória. Elias, irmão, ele pagou um alto preço, enquanto muitos covardes estavam escondidos na caverna, tendo sustentado, irmão, enquanto era para abrir a boca e falar, profetizar. Medo de quê, pastor? Medo de morrer. Irmão, crente com medo de morrer. Quem já viu isso? Irmão, o crente não pode ter medo de morrer, irmão. Elias enfrentou o preço, pagou um preço muito alto. A Bíblia diz que Elias agora, irmão, o rio de Querite seca, a viúva cuida dele, ele come alimento, ele caminha de novo, e ele começa a questionar com Deus, irmão, e pedir a morte. Uns anos atrás, irmão, me pedala Robinho, não era pastor ainda não, qualquer coisa, eu quero morrer, eu vou morrer. Morrer não, irmão, nós queremos viver, irmão. Viver é bom, não é? Viver é bom, irmão. Ninguém quer morrer não, irmão. Mas o profeta, por causa da perseguição da palavra, o confronto da palavra, querido, teve um dia que eu preguei aqui, tudo que eu preguei eu vivi. Eu falei: Jesus, não quero isso não, Senhor. Você pensa que pregar é fácil, irmão? Tem hora que você está pregando aqui, Deus Senhor, Senhor vê. O diabo fala: se eu tocar um pouquinho, se eu tocar um pouco para ver se ele é isso mesmo. Não, aconteceu com Elias, mas a caminhada de Elias era muito grande, como o nosso irmão leu aqui, eu achei interessante. Eu guardei a Antártica, o Polo Norte, quem falou? E aí o que acontece? O pé de Zico deu ser nascer no deserto, para cuidar do profeta. O profeta pegou, descansou, dormiu, desejou. Deus enviou um anjo, deu pão fresquinho, irmão. Claro, mandou um anjo, anjo. Sabe o que é isso, irmão? Anjo. Estudando angiologia, irmão. Anjo é sério, irmão. Quase 3 metros de altura, estatura, o bicho é sério, irmão. Eles só andam sério, irmãos. Sério. Eles não brincam, não é que nem nós emocionados, não, irmão. Sério. E às vezes nós brincamos com a coisa de Deus. Irmão, veio em obediência ao seu Senhor, deu pão e água ao profeta, o profeta comeu. E o que ele fez? Dormiu de novo. E desejou o quê? Deus mandou quem de novo? O anjo. Aleluia. Ele cuida, irmão. Ele cuida. Teve um dia eu estava no monte, meu. Estou vendo tipo um negócio branco em cima de mim. Eu não entendia na época, hoje eu entendo. Sabe, em cima de mim, grande. E eu
Falei, meu Deus, o irmão vai pensar que eu vim para o monte para curiar, porque quem nunca foi sabe. Aí os irmãos falaram, veio para o monte para curiar, é curioso. Sabe? E aí eu falei, meu Deus, é anjo de Deus. O anjo do Senhor de novo foi enviado por Deus, dizendo, levanta e anda, porque grande é a tua caminhada. Ele caminhou por mais 40 dias. Se for necessário Deus vai te fortalecer por mais 40 dias. Ele vai te sustentar. Pastor, está difícil, eu não sabe como dá, pastor. O pastor também passa luta, passa prova, mas o nosso alvo é Cristo. Eu também passo luta, também passo prova, mas o nosso alvo é Cristo Jesus. A Bíblia diz que ali, não contentando Elias, ele vai socar onde? Dentro da caverna. E ele socou, irmão, quietou, estacionou, irmão. Irmão, teve um dia que eu fui questionado aqui, irmão. Eu falei, Senhor, esses crentes preguiçosos, sem que fazer, envia cobra lá, Senhor. Envia escorpião, envia lá, meu Pai, tudo que não presta dentro da casa desses crentes, para vir para a igreja, Senhor, para eles congregar, para eles ficar firmes. Não estou falando de vir para aqui, não, irmão, para ir para a congregação, procurar um lugar para congregar, para firmar. Pastor, o senhor orou e apareceu uma cobra aqui, o senhor orou e escorpião. Olha, é isso mesmo, irmão. Nós temos que ter um despertamento espiritual, porque senão nós morremos. Aleluia. Nós perecemos. A Bíblia diz que Elias ficou bicudo ali na caverna. Quando Elias está dentro da caverna, a Bíblia diz que veio o quê? Veio o vento quebrando tudo, irmão. Irmão? E Elias ficou lá quietinho, meu filho. Como se não tivesse acontecendo nada. Há dias na nossa vida que é assim, estamos quebrados, estamos machucados, estamos para baixo. Não queremos ver ninguém, não queremos conversa com ninguém, não queremos ver nenhum pastor, irmão, ninguém. Oxalá o próprio Deus, às vezes nós chega até a murmurar como Elias. Vem um terremoto, quebrando tudo, irmão. Vem um fogo. Oh, glória. A Bíblia não diz assim, mas eu creio que era Deus provocando sinais para ver se despertaram Elias. Oh, glória, essa é forte, desceu do céu. Mas tem situação na nossa vida que o próprio Deus, ele tem que vir pessoalmente falar com nós. A Bíblia diz que de repente vem uma brisa suave, serena, irmã, Elias. Oh, Elias. Oh, Deus está falando com alguém nessa noite. Oh, meu servo, levanta, meu servo, toma um posicionamento, minha serva. Põe-te de pé, meu servo, porque eu preservei ainda profeta na terra para te ajudar. Eu ainda envio a minha provisão. Oh, glória, sabe o que é que Deus está falando, igreja? Deus nunca nos deixa desamparado, irmão. Nunca. Para mim concluir, para mim finalizar, a Bíblia diz que ele foi um grande profeta, um grande homem de Deus. Ele foi levado num redemoinho, numa carruagem de fogo para o céu, irmão. Ele foi vivo. Minha dor não quer morrer, não, irmão. Eu vou ser arrebatada. Falei, amém, Jesus. Vitória, tem muito ano para frente aí, né, irmão? Vai que ela some, a roupa está lá. O primo falou, cadê Beth? Hoje eu brinquei com ela, falei, Beth, eu passei no caixão, no cemitério lá, lembrei de você. Beth chegar a morrer, eu falei, meu Deus, não vou arrumar outro igual, não. Eu dou trabalho, irmão. Eu sou chato, tem hora custoso. Nós é bagunceiro, nós joga a toalha para um canto, joga a roupa para o outro, a cueca para um canto, para o outro. Ela está me doutrinando aos poucos, sabe, irmão? Bagunceiro, falou, Beth, quem é que vai cuidar da casa assim? Quem é que vai suportar assim? Cuidar de mim, irmão. Sabe o que é, irmão? Nós temos que ter pessoas do nosso lado assim, pessoas que nos ajudam. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite, irmão? Até o meu filho, no último estágio, no finalzinho, ele precisou da ajuda de Sirineu. Eu preciso da igreja. Eu conto com a igreja. Deus, irmão, ele conta com nós. Vamos nos unir, irmãos. Vamos fazer a obra. Para que o Senhor nos dê porção dobrada do Espírito Santo. Porque Deus não usa só o pastor, Deus não usa só a irmã, só o obreiro. Não, Deus quer usar você que está embaixo. Deus quer usar você. É o que eu sempre falo, irmão, não dependa de mim para você ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Não espere a oportunidade chegar. Antes que a oportunidade chegue, esteja preparado para quando ela chegar. Porque se ela chegar antes da hora, você não vai estar preparado. Tem que estar preparado, querido. Irmão, então, para me concluir, a Bíblia diz que Elias, irmão, ele deixou um grande exemplo para nós. Ele deixou uma grande história. Sabe uma história também, irmão? De fraqueza, de necessidade, de cuidado de Deus. Mas Elias, irmão, ele se encontrava sozinho. Tem hora que eu e você vai se encontrar assim, irmão, sozinho.
sozinho. Quantas vezes, irmão, eu já fui para o monte chorando, subi sozinho, chorando, vinha nem a paz do Senhor dava, baixava a cabeça, as lágrimas desciam. Chega, estava quente, caía na tarde, sabe, irmão, chorando. Eu já contei, irmão, algumas vezes, mas tem um tempinho que eu contei, para mim finalizar e concluir. Teve uma vez que eu estava tão na luta, tão na prova, que eu fui para o monte e falei: Senhor, não vou parar, porque tem pessoas que assim, irmão, qualquer coisa, quando quer parar, está na luta, está na prova, quer procurar o erro, o errado, e é isso que o diabo faz. E eu estou subindo ali, irmão, de repente eu encostei debaixo de um pé de árvore lá e comecei a orar, a oração estava tão intensa, irmão, parece que estava cheio de capeta lá no monte, orando sozinho, irmão, nem diabo de osso eu lembrei nem nada, sabe, irmão, eu orando, buscando Deus, buscando Jesus, o Espírito Santo. Falei: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força, me sustenta, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Tu és o meu Deus, o meu Senhor, me ajuda, Senhor. Irmão, de repente pulou um camarada na cerca, irmão, com o olho todo esbugalhado, todo cortado, machucado. Ei, lascou, irmão. O Espírito Santo da alma saiu tudo do corpo. E eu falei: Jesus, e agora, Senhor? E agora, Jesus? Irmão, de repente, irmão, Jesus me deu autoridade. Aquele homem usado por demônio: ô velho, com quem você está aí, irmão? Eu falei: está eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dele. Fica ligado aí, dona Beth. Perguntou de novo: ô velho, com quem você está aí? Eu falei: já te disse, está eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque na hora do aperto, na hora da necessidade, Ele te dá a palavra de sabedoria. Sabe o que aquele homem fez, irmão? Fato verídico, aconteceu, experiência minha. Ele sentou lá na árvore, baixou a cabeça. Falei: irmão, posso falar para você? Ele: pode, ser evangélico. Falei: sou. O diabo saiu na hora, porque sabia que ia receber fogo. Sabe, irmão? Fogo. Orei por ele, profetizar. Irmão, dá pausa aí, Beto. Eu não sei. Vai, irmão. Vamos tentar, querido. Pastor, sou fraco, estou sem força, estou desanimado. Peça a força a Deus. Peça ânimo a Deus, que Ele vai te dar, porque Ele nos ajuda. Amém, querido? Até aqui me permitiu o Senhor. Vamos ficar de pé nessa noite, para a glória de Deus. Deus Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu abençoo, meu Pai, as Tuas filhas. Eu abençoo os Teus filhos. Entrego cada um nas Tuas mãos. Que a cobertura espiritual do ministério, da minha vida, do Senhor, esteja sobre a vida de cada um. Livra-os do mal, livra de acidente, toda enfermidade no corpo, toda úlcera maligna, porque o reino das trevas lá embaixo, ó Deus, eu sei, meu Pai, que sobe como enxofre, doença maligna nos ares. Às vezes nós adquirimos ela, meu Pai, no vento, no toque, dá livramento, dá proteção. Toca, restaura, liberta, cura, transforma, faz um milagre, abençoa a saída, a entrada, aonde quer que eles for. Dá uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo. Receba a tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, receba a tua bênção, Pai. Saia virtude, poder, unção, renovo, graça, autoridade, saia cura nesta noite para a vida dos teus filhos, libertação, em nome do Senhor. E nós dizemos: amém. Que o grande amor do nosso Deus Pai, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Que a comunhão do Espírito Santo, amém. Permaneça com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos: amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. E nós dizemos: a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Kaique, terça-feira, 7h30 aqui.